Olá, gente, seja bem-vindo aí ao nosso vídeo técnico da nossa aula 1, que é falando sobre as aulas de introdução. Nós vamos estar falando agora sobre a parte de Select, né? A área de seleção que fica aqui nesse ladinho aqui superior. Aqui que se encontra toda a nossa área de seleção, como o próprio nome ele já está falando, né? Aqui nós temos duas áreas principais aqui que que são muito usadas, né? Que, por exemplo, o nosso padrão de seleção é o retângulo, que é o quê? Que é justamente isso. Se eu segurar o mouse e arrastar, ele seleciona aqui o nosso objeto, tá joia? Eu vou entrar aqui, por exemplo, polígono. Se eu selecionar isso aqui, né? Tá aí, ele selecionou. Ele selecionou mais polígonos por causa que o padrão do XSI, né, quando a gente seleciona com a forma retangular, ele selecionar também o que está no lado oposto, tá joia? Então aqui nós podemos escolher alguns tipos de seleção. Podemos usar esse retângulo, que é o padrão, podemos usar a ferramenta laço, né, que a gente faz essa volta aqui e seleciona tudo aquilo que está em volta desse laço, tá joia? Nós também temos aqui o nosso freeform, que ele é muito usado quando nós estivermos trabalhando com o nosso tipo de trabalho de componente com o edge, que a gente passa aqui, ele seleciona aqueles edges que nós passarmos, né, o nosso mouse, né, o nosso freeform aqui, tá joia? Nós também temos o tipo de raycast, que ele é muito usado também, por exemplo, que é o que? Você clica, segura e arrasta, que ele vai selecionar tudo aquilo que a gente está passando, né? Onde o mouse ele está passando, tá joia? Outra coisa que nós também temos aqui de seleção, de ferramenta de seleção que é muito usado, que é o retângulo raycast, que é uma mistura da parte de retângulo com o raycast, né? Por exemplo, a gente pode entrar aqui, por exemplo, na área de polígono, selecionar aqui esse polígono aqui. Então, tudo aquilo que estiver em volta do polígono, ele vai selecionar, tá joia? Então, essa é a mistura do nosso retângulo raycast. Outros também que nós temos aqui é o modo, são os modos de seleção aqui do objeto. Se você apertar espaço, ele seleciona o objeto como um todo, tá joia? E nós também temos aqui mais alguns outros tipos, por exemplo, apertar T, ele já vai direto já para o modo de seleção de vértices, né? De pontos, no caso, que o XSI aqui chama. Nós também temos aqui, se apertar o E, que ele já vai direto para a parte de selecionar apenas as arestas, né? Os nossos edges. E nós também temos aqui outro modo, que é o polígono, que ele já vai selecionar para a área de polígono como um todo, né? Que a gente também já viu aqui. Nós também podemos trabalhar, deixa eu voltar para a área de objeto total, né, visualizar o objeto como se a seleção. Nós podemos trabalhar, em vez de vir por aqui, né, pelos modos para trabalhar com ponto, né, com edges e polígonos, nós podemos também selecionar por aqui. Aqui a gente seleciona o modo de objeto, que é como se fosse apertar o espaço, né, para selecionar o objeto por si só, inteiro. Aqui a gente pode trabalhar com pontos, né, que é no caso subcomponentes, com pontos, edges e polígonos. Nós temos uma particularidade aqui também, que é o center, que o center nada mais é que você trabalhar com o centro do objeto, ou seja, o centro de gravidade do objeto. A gente pode mudar esse centro de gravidade do objeto, que eu vou estar explicando mais para frente de uma forma melhor, tá joia? Aqui nós temos aqui a forma atual que nós estamos trabalhando. Por exemplo, a gente selecionou point aqui, ele aparece aqui, edge aqui, aparece edge, polígono, né, ele mostra aqui qual o componente, um filtro, como se fosse um filtro de seleção. Se você pode, por exemplo, vamos supor que você está com vários objetos aqui, lâmpadas, curvas e meshes, você pode vir aqui e discriminar qual o tipo de seleção que você quer fazer, somente aquela. Por exemplo, eu só quero selecionar, no caso, curva. Então você apertaria aqui e ele só iria selecionar as curvas aqui, como nesse caso. Deixa eu criar aqui uma outra curva, como esse círculo, né? Nós temos o círculo e esse mesh, né, esse cubo aqui. Só que se eu fizer isso aqui, ele seleciona os dois. Mas eu posso vir aqui e falar assim, não, só quero selecionar
apenas curvas. Então, quando eu fizer isso aqui, ele vai selecionar apenas aquela curva. Então, isso aqui é um filtro, né? Aqui embaixo nós temos aqui mais algumas ferramentas que nós podemos acionar, né? O XSI ele trabalha com várias hierarquias, né? E nós podemos visualizar essas hierarquias e trabalhar com elas. Por exemplo, se a gente apertar em cena aqui, nós podemos visualizar tudo aquilo que tem na nossa cena. Nesse caso aqui nós temos uma câmera root, né? Uma câmera, no caso só que ela está escondida, uma luz que também está escondida, o círculo que a gente criou e o cubo que a gente criou, né? Então aqui vai estar aparecendo todos os objetos que nós temos ali na cena. Nesse lado aqui de seleção, ele vai estar aparecendo todos os dados referente àquele objeto que você estiver selecionado. Por exemplo, está o círculo, ele vai aparecer todos os dados aqui, todas as propriedades daquele objeto selecionado. Tá joia? Porque aqui está com curva, né? Deixa eu selecionar, por exemplo, a nossa geometria. Né? Então, apertando aqui em seleção, ele vai mostrar todos os subcomponentes, né, daquele objeto. E esse cluster, o XSI ele trabalha com cluster, por exemplo, o Blender, ele trabalha, no caso, o nome que ele usa, ele chama de índices, né? O XSI e o Maya também, eles trabalham com clusters. O clusters é o que? É você distinguir em um objeto só, por exemplo, se você vai aplicar um material, que mais para frente nós vamos saber os conceitos iniciais sobre materiais na modelagem. Vamos supor que você quisesse, no caso, colocar aqui em relação a esse objeto, a esse cubo aqui, nessas 4 faces elas fossem pretas e o resto fosse branco. Só que ele é um objeto só, né? Então, se você quisesse fazer isso, você tinha que colocar um cluster para essas 4 faces e o outro cluster para as outras faces que sobraram. Então, o cluster ele faz isso, ele separa, né, partes daquele objeto para você trabalhar com aquilo, principalmente com materiais de forma separada, tá joia? E não como um todo, porque se você aplicar um material nesse objeto, ele vai aplicar o material, aquele material que você escolheu para o objeto inteiro. Mas se você selecionar aqui determinadas áreas onde você quer aplicar um material, ele também já automaticamente ele já insere esse cluster aqui para aquela área que você selecionou. Tá joia? Então essa aqui é a nossa ferramenta, a nossa área de seleção.